Lucas, capítulo de número 11 em diante. Essa é uma mensagem de Deus para o seu coração. Eu creio que Deus vai falar muito ao seu coração. Diz assim a palavra de Deus, Lucas 11, do 1 até o verso de número 5. Diz assim: certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhes disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Ele lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dai-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos que nos devem, e não nos deixes cair em tentação. Bem, na mensagem de hoje, nós queremos falar acerca da oração, da escola da oração, desse Jesus que nos ensina a orar, desse Deus que nos convida e nos chama a viver uma vida de oração e os benefícios desta vida de oração, o que a oração gera em nós. Então é sobre isso que nós queremos falar neste dia de hoje. Quero dizer a você que tem estado conosco, que possa inscrever-se no nosso canal, deixar o seu comentário, compartilhar, deixar o seu like. É muito importante para que possamos estar levando esta palavra para mais e mais pessoas. Então, vamos à mensagem de hoje. A primeira coisa que nós aprendemos na escola da oração é que os discípulos sentiram a necessidade. Então, a oração, ela é uma necessidade. Todos nós temos essa necessidade de orar, de exercermos a nossa fé. Temos a necessidade de buscar a Deus. Então repare que o texto começa dizendo que certo dia os discípulos, ou certo dia Jesus estava orando. Então repare, em determinado lugar. Então a primeira coisa que nós aprendemos que os discípulos tinham a necessidade de orar. E aqui nós aprendemos também, a segunda lição que nós aprendemos nesse texto, é que os discípulos sentiram a necessidade de orar, ou tinham a necessidade de orar, a partir do exemplo de Jesus. Repare que aqui o texto diz que certo dia Jesus estava orando em determinado lugar, então eles viram Jesus orando. Porque a oração não basta somente ser algo teórico, ser algo ensinado. É preciso ser praticado, é preciso ser vivenciado, é preciso que isso faça parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. É necessário que a gente seja como o exemplo de Daniel, que diz que a Bíblia fala que Daniel orava ali pelo menos, no mínimo 3 vezes ao dia. Então ele tinha um momento devocional de manhã, de tarde e de noite. Então ele tinha uma vida dedicada à oração. Então Jesus, ele deixou o exemplo para que a gente seguíssemos. Então repare que o texto continua dizendo: certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos discípulos disseram: Senhor, ensina-nos a orar. E aí no versículo 2, ele começa a ensinar. E ele disse:
quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome. Ou seja, para dizer para nós que a nossa oração, ela deve começar exaltando Deus. A nossa oração, ela deve ser uma oração sincera, ela deve ser uma oração de agradecimento, mas dentro dessa sinceridade, dessa espontaneidade, nós temos que reconhecer o quanto o poderio de Deus, reconhecer que dependemos de Deus, reconhecer a sua grandeza, glorificá-lo, santificá-lo, exaltá-lo. E aqui diz: venha o teu reino, ele vai continuando, venha o teu reino. E aí a gente pode colocar toda a obra de Deus. Quando nós falamos do reino de Deus, nós falamos da obra de Deus na nossa vida, da obra de Deus na vida das pessoas, na obra de Deus na vida do nosso próximo, a obra de Deus como um todo. Dai-nos a cada dia o pão cotidiano. Aqui vai falar das nossas necessidades. Este pão cotidiano fala daquilo que a gente precisa, né? Então, além do pão que alimenta o nosso físico, né, a necessidade física que temos, aqui também aponta para o pão da vida, que é o próprio Cristo, que alimenta a nossa alma, que sacia a nossa fome, que tira o vazio da nossa alma e que nos alimenta, nos preenche, nos fortalece, nos aproxima de Deus, nos faz ter comunhão com Deus. Então, quando nós colocamos aqui esse pão de cada dia, nós, assim como o nosso corpo, eles têm a necessidade de se alimentar do alimento, da comida, né? Assim também a nossa alma, o nosso espírito tem a necessidade de se alimentar da palavra de Deus, tem a necessidade de orar a Deus, de conversar com Deus, de se relacionar com Deus. Então é necessário que a gente entenda isso, que a gente entenda e tenha essa compreensão. O texto diz também: perdoa-nos os nossos pecados, assim, pois perdoa os nossos pecados, pois também perdoamos a todos que nos devem. Em outras versões, perdoa nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos deve. Então, aqui fala sobre o perdão. Então, isso deve ser um exercício contínuo na nossa vida, porque nós naturalmente teremos a necessidade de ser perdoados por Deus. Logo, para que a gente venha receber o perdão de Deus, é necessário que a gente aprenda a perdoar aquele que nos ofendem, a perdoar os que nos devem, a exercer o perdão. O perdão salva, o perdão cura, o perdão liberta. Por isso que Jesus Cristo nos ensina a perdoar. Por isso que Jesus Cristo, quando Ele nos ensina a orar, Ele coloca o perdão. Deve fazer parte da nossa vida de oração. Deve ser um exercício contínuo na nossa vida. Perdão, alguns estudiosos dizem que é um aumentativo de perda. Ou seja, é quando de alguma forma nós abrimos mão de algo. É quando nos disponibilizamos a perder algo, a perdoar aqueles que nos devem. Então se fala de alguma dívida. Por quê? Isso. Porque um dia Jesus Cristo, na cruz do Calvário, pagou uma dívida que nós tínhamos pelos nossos pecados, que não poderíamos pagar. E através do ato de Jesus na cruz do Calvário, nós somos salvos, nós somos curados, nós somos libertos e podemos ter livre acesso
a presença de Deus. Podemos ter paz, podemos conversar com Deus. E aqui o texto encerra dizendo: e não nos deixes ou cair em tentação. Aqui fala sobre a proteção de Deus na nossa vida. Aqui fala quando nós oramos para que Deus nos livre do mal. Aqui fala sobre o Deus ou a oração que nos conduz a clamar por um Deus que nos guia, por um Deus que dirige a nossa vida, por um Deus que nos guarda, por um Deus que nos protege, por um Deus que nos livra do mal. Então que você guarde essa mensagem no seu coração e pratique, viva a oração, pratique a oração e usufrua de todos os benefícios que a oração gera para a sua vida. Saúde física, emocional, mental, espiritual, comunhão com Deus, paz, cura, libertação, salvação. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos, Deus, te agradecer por este devocional de hoje, Pai. E dizer, Senhor, e te pedir, Pai, para que a oração, Senhor Deus, seja, meu Deus, primacia na nossa vida. Que possamos, meu Pai, cada vez mais aprendermos, Senhor, a vivermos uma vida de oração, a crer, Senhor, no poder da oração, a viver uma vida, Senhor, de intimidade contigo. Senhor Deus Todo-Poderoso, que possamos, Pai, através da oração, termos, ó Deus, um caráter cada vez mais parecido com o caráter de Jesus, um caráter parecido contigo, Senhor. Deus, que a oração, Pai, possa, meu Deus, fortalecer a nossa fé. Ó Deus, possa nos levar a lugares extraordinários, Senhor Deus. E que nesse dia de hoje, Pai, a gente possa tomar a decisão de viver uma vida de oração, decidir orar, decidir acreditar, decidir crer. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, em nome de Jesus Cristo, nós oramos, Pai, e te agradecemos porque eu creio, Senhor, que estes ensinamentos, Pai, o Senhor certamente, Pai, quando nos ensinou com exemplo, com a vida. E eu creio, Pai, em todos os benefícios, Senhor Deus, que a oração traz para a nossa vida. E eu creio, Senhor Deus, que o Senhor neste momento está agindo, que neste momento o Senhor está entrando com providência na vida dessa pessoa que tem orado conosco, no problema dessa pessoa, na dificuldade que essa pessoa tem passado, aquilo que ela tem te apresentado, que ela tem te pedido, que ela tem te suplicado, Deus. Senhor, nós oramos, crendo, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém.